Olá, pessoal! Já faz um tempo que eu penso em gravar esse vídeo. Quem me conhece sabe que eu não sou muito de me expor aqui nas redes sociais e ficar falando muito sobre a minha vida, mas achei importante compartilhar com vocês o que eu venho vivendo nesses últimos meses, a título de informação, de conhecimento e também como um alerta para que as pessoas se cuidem e cuidem da sua saúde. Então, eu me chamo Carla, eu tenho 34 anos e em setembro de 2025 eu fui diagnosticada com colangiocarcinoma intrahepático. No início se falava em câncer de fígado, mas na verdade esse é um câncer que inicia nos ductos biliares, que estão dentro do fígado. Acho que a pergunta assim, que eu mais recebo e recebi até agora é o que eu sentia e como foi que eu descobri. Eu vou tentar dar uma resumida pra vocês, pra não ficar um vídeo muito longo, tá? O primeiro sintoma que eu tive, que hoje eu sei que foi o primeiro sintoma do câncer, foi uma dor muito forte no meu abdômen, do lado direito. Só que quando eu senti essa dor, foi uma dor muito semelhante à dor de crise renal. E eu já tive outras vezes crises renais. Foi muito parecida. Então eu senti essa dor muito forte, achei que era uma crise de cálculo renal de novo, e fiz e tomei bastante medicação pra dor. E assim, durante uma semana, aquela dor foi aliviando, mas eu continuei sentindo. E eu sentia também, naquela semana, um desconforto no estômago, uma dificuldade pra fazer digestão, principalmente se eu comia alguma coisa mais pesada. Mas era isso. Resolvi, então, naquela semana, realizar alguns exames de sangue. Dentre eles, realizei as enzimas hepáticas, que são exames relacionados ao fígado. E, para minha surpresa, esses exames deram muito alterados. Exames esses que eu já tinha realizado por várias vezes e sempre foram normais. Aí, ali, eu liguei um sinal de alerta, pensei, alguma coisa não tá legal. Resolvi, então, marcar um exame de imagem para poder consultar e já levar tudo isso junto. Agendei, então, uma ressonância de abdômen total com contraste. Consegui para aquela mesma semana a ressonância. E nesse meio tempo realizei um exame de sangue, que era um marcador tumoral do fígado, porque no fundo eu imaginava que podia ser algo mais sério. Na mesma semana, esse marcador tumoral ficou pronto e a referência desse exame é até 7. Ele teria que ter dado até 7 para ser um resultado normal. E o meu deu 711. Quando eu vi o resultado desse exame, eu já estava entendendo um pouco do que estava acontecendo. Mas precisava do exame de imagem para poder ter alguma coisa mais certa. Aí, então, realizei o exame de imagem, consegui o resultado pro mesmo dia, foi numa sexta-feira. E confirmou, então, na ressonância, apareceram múltiplas lesões no meu fígado. E a maior delas, medindo 10,4 centímetros. Foi um choque quando eu peguei aquele resultado, quando eu vi aquele resultado. Foi um desespero muito grande, porque ali confirmou tudo que eu vinha imaginando que podia ser. Eu fiquei bem desnorteada, eu não sabia o que fazer. E naquele dia, meu esposo foi muito iluminado, porque ele, no desespero também, pediu ajuda para uma amiga nossa, uma amiga muito querida. E pediu se tinha indicação de algum médico, ou se ela podia nos ajudar, o que podia fazer, por ela ter um pouco de conhecimento nessa área. E ela tinha 2 oncologistas conhecidos dela, já pegou o resultado do exame e já mandou pra eles pra darem uma olhada e dar um parecer. E nesse meio tempo, meu esposo também já conseguiu conversar direto com o cirurgião, porque a gente, no primeiro momento, imaginava que, então, pudesse ser feita uma cirurgia pra retirar, enfim. Pensamos mil e uma coisas naquele dia. Aí, naquela mesma noite em que o exame ficou pronto, essa minha amiga conversou, então, com os 2 oncologistas. Eles confirmaram, sim, que, ao que tudo indicava, era câncer, mas que precisava ser feita uma biópsia, enfim, tinha vários outros passos a serem seguidos pra gente, então, ter uma certeza, né? Uma das médicas que ela conversou foi a doutora Letícia, que, assim, foi um anjo enviado por Deus na minha vida. Ela se dispôs, então, a me ajudar, a conversar comigo e a me atender o quanto antes. Conversei com a médica, então, no final de semana, e ela se dispôs a, na segunda-feira, já me atender. E foi o que aconteceu. Na segunda-feira, eu fui consultar com a doutora Letícia. Ela olhou todos os meus exames, eu já tinha adiantado vários exames que eu podia ter feito, que eu imaginei que fossem necessários, eu já levei pra ela. Ela olhou tudo e ela disse que sim, era câncer, não tinha como não ser pelo exame. Na minha ressonância dizia sugestivo de carcinoma, né, mas era indicado fazer uma biópsia. Mas pelo tanto de lesões que apareceram e pela lesão maior, era praticamente impossível não ser. Então, a doutora Letícia, naquela semana, organizou o meu cronograma de exames, porque num primeiro momento se imaginava que pudesse no fígado ser metástases, porque é difícil lesões tão grandes no fígado, num câncer de fígado, que é o que a gente imaginava ser o primário ali.
Então, naquela semana eu fiz então a primeira biópsia e fiz outros exames pra gente descartar tumores nos outros órgãos, nos principais. Então eu fiz colonoscopia, fiz endoscopia, fiz tomografia de tórax, tudo naquela semana. E todos esses exames deram normais, não apareceu nada. Até então tínhamos só os tumores no fígado. Então a gente precisou esperar a biópsia pra ter certeza que tipo de câncer era e se realmente o primário era no fígado. Nesse meio tempo, eu consultei com outros médicos também. Tive um encaminhamento pro Santa Casa, em Porto Alegre, pra já uma avaliação sobre transplante. A minha biópsia, então, ficou pronta. Confirmou, então, esse tipo de câncer, colangiocarcinoma intrahepático, primário no fígado. Então, foi indicado que eu fosse nessa consulta em Porto Alegre pra primeiro ver sobre a questão de transplante, porque já sabíamos que eu teria que fazer quimioterapia. Mas se eu fosse fazendo transplante, o indicado seria que eu nem iniciasse a quimio. Fui pro Santa Casa, fiz a consulta, fiz todos os exames iniciais para avaliação de transplante. De cara, eles já me falaram que esse tipo de câncer, para mim poder fazer um transplante, seria um transplante intervivo. Então eu teria que ter o doador, porque esse câncer não se enquadra em transplante de pessoa morta. Somente se fosse realmente um câncer de fígado, o hepatocarcinoma, que seria o câncer comum do fígado, poderia entrar nessa fila de transplante. Então, se eu pudesse realizar o transplante, eu teria que ter o doador, seria um intervivo. Fiz todos os exames, fiz uma cintilografia óssea que eu não tinha feito ainda para descartar nos ossos também. E levei pro pessoal lá de Porto Alegre de novo todos esses exames. Eles fizeram uma junta médica no tumor board, que eles sempre levam os casos mais delicados, que precisam ser discutidos entre vários médicos com várias especialidades. Eles discutiram o meu caso e, naquele momento, entenderam que eu não poderia fazer um transplante. O tumor maior era muito grande, estava pressionando veias, artérias, e seria um risco muito grande fazer um transplante para mim naquele momento. Então, o indicado foi que sim, eu iniciasse a quimioterapia. Foi bem difícil aquela semana até eu compreender tudo o que estava acontecendo, porque em questão de 1 mês e meio, eu achei que eu estava tendo uma crise de cálculo renal, e na verdade eu descobri um câncer, e eu já era uma paciente oncológica que estava iniciando quimioterapia. Pra quem sempre teve uma vida saudável, pra quem sempre nunca ficou doente, nunca teve nada grave, foi um choque muito grande. Mas, enfim, eu sabia que precisava ser feito. E a minha médica desde o início falou que a minha cabeça precisava estar muito boa pra mim conseguir passar por todo esse processo. E foi nisso que eu foquei. Que eu precisava estar o melhor possível, independente do que eu tivesse que fazer pra mim passar por tudo que fosse necessário. Então, tentei continuar e manter a minha vida normal. Continuei me exercitando, continuei cuidando da minha alimentação. Foi prescrito, então, a minha quimioterapia, 2 medicamentos de quimioterapia. E, junto a isso, era pra mim realizar a imunoterapia com outro medicamento. A quimioterapia, eu consegui fazer, estou fazendo via SUS, no Cacom, em Juí. E era pra mim realizar uma imunoterapia junto, só que essa imunoterapia é realizada com um medicamento de alto custo. Ele é um medicamento muito caro. E, normalmente, essas imunoterapias a gente precisa solicitar via judicial, quando são medicações de alto custo. Eu entrei com esse processo, solicitando essa medicação em outubro de 2025. E até agora essa medicação ainda não foi aprovada. Já vai fazer 6 meses. Eu já tive o processo negado por 2 vezes. Confesso pra vocês que eu fico bem indignada com essa parte do tratamento, que é essa questão da medicação que eu tento via judicial. Porque esse tipo de câncer que eu tenho, ele é um câncer super raro e ele é um câncer bem agressivo. Então, não se tem muito estudo sobre esse tipo de câncer. E principalmente em pessoas novas. Porque ele é um tipo de câncer que acomete quase sempre pessoas acima de 60, 70 anos, normalmente com cirrose e com várias outras comorbidades. Então, são poucas pessoas jovens, saudáveis, sem nenhuma comorbidade que tem esse tipo de câncer. E na negativa que eu tenho do processo, eles negam, alegando que o único estudo que tem sobre essa medicação nesse câncer, as pessoas tiveram uma sobrevida de no máximo 2 anos. Só que as pessoas avaliadas nesse estudo são todas acima de 60 anos, com comorbidades, com cirrose, o que não é o meu caso. Eu já consultei com vários outros médicos, eu já tenho um laudo de uma junta de 4 oncologistas anexado nesse processo. A minha médica já fez 3 contralaudos, colocando que sim, é indicado essa imunoterapia com essa medicação pro meu caso, que eles precisam avaliar o meu caso separadamente desse estudo que tem, porque eu não me enquadro na idade das pessoas pesquisadas, eu sou uma pessoa saudável, eu sou uma pessoa que está respondendo muito bem à quimioterapia, eu tenho uma saúde boa, eu tô com um quadro bom, e mesmo assim eles negam. Nessa última negativa que eu tive, eles colocaram isso, que é um valor muito alto, mesmo avaliando o meu caso individualmente, é um valor muito alto, que a União está com seus recursos escassos e que eles não podem custear a minha medicação.
O valor dessa medicação, pra vocês terem noção, é R$ 38.000, em torno de R$ 38.000 cada dose. E eu preciso fazer 2 doses ao mês. Então, por no mínimo 8 ciclos. Então, o tratamento em si dá em torno de uns 700, 800 mil reais. Não tem como eu pagar essa medicação. E é por isso que eu ainda não tô fazendo. Mas a gente segue com recurso no processo. E o juiz sempre dá prazo de 30 dias pro Estado se manifestar, pra União se manifestar. E agora estamos nessa fase. A gente entrou com recurso. E agora temos até dia 18 de maio pro Estado se manifestar novamente, pro juiz novamente avaliar e poder dar uma sentença. Mas, enquanto isso, então eu iniciei a quimioterapia, que é o que tem no SUS. Estou fazendo a quimioterapia. Já fiz 8 ciclos, então eu já concluí 16 quimioterapias. Graças a Deus, eu tô passando super bem por essa parte do tratamento. Eu não tô tendo muitas reações. Eu sei que tem, assim, grande parte das pessoas que eu converso e que estão em tratamento tem bastante reações à quimioterapia. Até pessoas que fazem essa mesma quimioterapia que eu. Tem a perda de cabelo, a questão de náusea, vômito, passam muito mal, ficam muito fracas. E assim, eu não vou dizer que eu não tenho nada, sabe? Mas os meus sintomas são bem toleráveis, são bem tranquilos até então. O meu cabelo, graças a Deus, assim, ó, eu perdi bastante cabelo, mas eu tinha muito cabelo. E até então, assim, meu cabelo continua aqui, não tô perdendo tanto. E até a médica disse que realmente, assim, é inexplicável como eu estou perante tudo ao que eu já passei, perante todas as quimioterapias que eu já fiz. Ela disse que pouquíssimos pacientes passam por esse processo dessa forma. E realmente, assim, eu sou muito grata, muito apegada a Deus desde o início. Eu sei que a minha parte eu tô fazendo tudo que cabe a mim. Tô me cuidando, eu sempre cuidei da alimentação. E agora, assim, tô cuidando muito mais tudo que eu como. Tô me exercitando, faço musculação. Tô cuidando do cabelo também. Tudo que eu posso fazer pra evitar a queda, eu tô fazendo. Enfim, tô fazendo a minha parte. E a quimioterapia tá surtindo efeito. Desde o início, a médica me deixou muito claro que essa quimioterapia nunca iria curar o câncer que eu tenho. As únicas formas de cura para esse tipo de câncer seriam o transplante ou a cirurgia. Eu não pude fazer cirurgia também, desde o início, porque o tumor principal era muito grande e eu tinha múltiplas lesões, então várias outras lesões espalhadas pelos ductos dentro do fígado. Então era impossível retirar só uma parte do meu fígado, que é o que poderia ser feito em uma cirurgia, porque ficariam várias outras lesões. Então, as duas possibilidades de chance de cura desde o início eu não poderia. Por isso, eu comecei a quimio. E a quimio seria um tratamento paliativo. No meu caso, a quimioterapia seria simplesmente para a doença estacionar, para tentar controlar a doença para que não fosse para outros órgãos. Pois esse câncer, por ser nos ductos, a chance dele disseminar para outros órgãos é muito grande. Então, a gente precisava tentar controlar o quanto antes essa doença. E quando eu descobri, o tumor tava aqueles 10 centímetros. Em questão de 1 mês e meio, que foi antes de eu iniciar a quimioterapia, eu repeti uma ressonância e ele já tava 11,4. Então, em questão de 1 mês e meio, o tumor o maior já tinha crescido 1 centímetro. Por isso que eu tava agoniada pra começar logo a quimioterapia pra tentar controlar, porque a minha preocupação maior era que isso fosse pra outros órgãos. E até então, graças a Deus, a gente conseguiu controlar e permanece somente no fígado. Então agora, eu tô nesse processo, continuo a quimio. A quimio, por incrível que pareça, e mesmo a medicina dizendo que a quimioterapia iria somente controlar a doença, me ajudou a diminuir um pouco os tumores. O meu tumor maior já diminuiu, ele tá com 7,3 centímetros agora. Mas eu ainda tenho outras lesões. Tenho outra lesão de 3 centímetros, outra de 2 e outra de 1,2. São lesões que apareceram no último exame que eu fiz, que foi o PET-CT. Então, eu não tenho um número X de quimioterapias pra fazer. Eu preciso continuar com a quimio enquanto o meu corpo tolerar, enquanto eu não tiver toxicidade e eu suportar a quimioterapia, eu vou continuar com essa quimio. Até sair essa medicação, que eu espero que saia, essa medicação da imunoterapia. Ou até eu ser passível de uma cirurgia. A cirurgia, a médica deixou bem claro que é algo bem desafiador. Eu até essa semana consultei com um cirurgião e o pessoal de Santa Casa tá reavaliando também o meu caso pra ver se agora que o tumor maior diminuiu, se existe uma possibilidade de cirurgia nesse momento ou num futuro próximo. O médico de cara me disse que sim, seria bem complicada, é uma cirurgia que sim, eu iria correr risco de vida, precisa de UTI, é um caso bem delicado, mas ele disse que o que for possível, eles vão tentar fazer. Então, eles estão avaliando novamente o meu caso pra ver se pode ser feita uma cirurgia, se existe essa possibilidade. E enquanto isso, eu permaneço na quimioterapia e permaneço esperando a medicação.
De momento é isso. Teriam várias outras coisas que eu poderia compartilhar e gostaria de falar também, mas o vídeo já tá ficando bastante extenso. É muita coisa que tá acontecendo e que aconteceu nesses últimos meses. E eu espero poder futuramente gravar um novo vídeo aqui pra vocês e compartilhar uma notícia boa de que eu pude fazer a cirurgia ou que a medicação veio e, enfim, que a doença está controlada ou, enfim, a minha cura. Se Deus quiser, isso vai acontecer.